Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Galera, disciplina de língua portuguesa. Vou trabalhar 3 tópicos com vocês, 3 subtítulos. Então, por isso eu vou fazer 3 vídeos. Vou tentar fazer 3 vídeos bem curtinhos, ok? Porque eu não quero misturar os conteúdos e vocês se confundirem. Então, primeiro vídeo, nós vamos trabalhar lá na página 10, pontuação em entrevistas. Vamos lá, peguem a apostila de vocês. Bem legal, vamos lá. Ok, aqui ó, pontuação em entrevista. Bom, o uso de pontuação na entrevista é muito importante. Os pontos que a gente usa muito é o ponto de interrogação, ponto final, ponto de exclamação. As perguntas terminadas com ponto de interrogação têm o objetivo do quê? Olha aqui, ó, ela aqui, ó. Tem o objetivo de fazer o entrevistado fornecer informações novas e relevantes ao entrevistador sobre o assunto tratado. Outros sinais de pontuação podem ser utilizados em entrevista com frequência, como travessão, as aspas, as reticências, os parênteses, ressaltando alguma informação ou ideia, ainda defendendo alguma opinião. Então, vocês podem ter notado que naquela entrevista foi utilizado bastante pontuação, não foi? Temos ponto final, ó, tem o de exclamação, o de interrogação é o que mais tem, correto? Então, tem muitos pontos e eles são utilizados. Vocês já trabalharam pontuação nos anos anteriores e aqui a gente vai falar mais um pouquinho, mas em entrevista. Então, releia o trecho da entrevista e observe a pontuação. Vamos lá. Os pesquisadores vão para lá somente na época que tem luz do sol? Geralmente, sim, mas alguns vão também no inverno para entender o que acontece nesse período. É um trabalho muito difícil para quem vai nessa época do ano. Na letra A pergunta, qual é a pontuação utilizada no final das perguntas? Qual que é, gente? É o ponto de interrogação. E na letra B, em geral, qual é a pontuação do final das respostas? Justifique sua resposta. Qual que é o ponto que foi utilizado no final da resposta? Em geral, toda vez que uma pessoa responde uma pergunta, principalmente numa entrevista, são apresentadas por frases declarativas. A pessoa vai declarar a opinião dela, né? Vai explicar e tudo mais. E é comum o uso do ponto final. Então, respondendo aqui para vocês, gente, que em geral quando são apresentadas essas frases aqui, como respostas, que é uma declarativa, é a opinião da pessoa, ela explicando, quando é uma explicação, é comum o uso de ponto final, porque ela explicou, acabou. Ok? No exercício 2, releia o título da entrevista. Qual que é o título da entrevista? A Antártica é um local destinado à ciência e paz. Por que o título está entre aspas? Qual que é a função das aspas, gente? Para informar o leitor que o título da entrevista é uma frase da fala da entrevistada. Foi retirado da entrevista, né? A fala da entrevistada. Por que o título está em aspas? Porque vai informar que faz parte da fala da entrevistada, ok? Quando a gente retira de uma fala, de opinião de alguém, toda vez que vai citar alguma coisa que alguém já disse, a gente utiliza o aspas, principalmente quando é uma frase bem curtinha. Bom, releia este outro trecho. Há biólogos, geólogos, meteorologistas, profissionais da veterinária, medicina. Por que foram usadas vírgulas? Qual que é a função da vírgula aqui, gente? Para separar as diversos elementos, ou seja, as profissões, porque aqui ela está citando não apenas uma, mas várias profissões, correto? Então, quando a gente vai falar de um determinado assunto, diversos elementos,
que tem a mesma ideia, a gente utiliza a vírgula para dar os vários exemplos. No caso aqui, as profissões dos pesquisadores que costumam ir à Antártica. Então, para separar os diversos elementos, ou seja, as profissões dos pesquisadores que costumam ir à Antártica, ok? Na letra B, o que indicam as reticências? Para que servem as reticências nesse sentido aqui? A gente já trabalhou reticências. Elas indicam que há outras profissões, que há mais coisa, né? Quer dizer que há mais profissões que costumam ir à Antártica. Existem outros profissionais, né? Tem mais opções de profissionais. Uma sequência a mais. Aqui, gente, exercício 4. Na fala da pesquisadora, há várias perguntas. Releia algumas delas. Imagine como pessoas chegaram à Antártica sem GPS e toda a tecnologia que temos hoje. Que tal férias na Antártica? Se ambos vivessem na mesma região, os ursos não teriam que se preocupar com sua fonte de alimento, não é mesmo? A quem essas perguntas são dirigidas? Então, vamos lá. As perguntas são dirigidas, a princípio, a quem? Quem está fazendo essas perguntas é a entrevistada. E com quem que ela está conversando? Com os entrevistadores. Então, as perguntas são dirigidas, a princípio, aos entrevistadores. Contudo, agora que a gente está lendo, e outras pessoas com certeza leram essa entrevista, pode supor também que a entrevistada esteja se comunicando com os leitores. Então, a quem essas perguntas são dirigidas? Aos entrevistadores e aos leitores, futuros leitores. Ok? Na letra B, por que ela faz essas perguntas? Porque a pesquisadora, ela deseja despertar um interesse no assunto sobre o qual está falando. Ela fazendo essas perguntas, ela está dialogando, ela está fazendo com que tanto os entrevistadores quanto os leitores tenham interesse pelo assunto. Ela está instigando o assunto. As pessoas que vão ler, os entrevistadores, está instigando o assunto. É possível deduzir que a pesquisadora deseja despertar o interesse para o assunto sobre o qual ela está falando, né? Desse jeito que ela pega, responde uma pergunta e já joga outra, faz instigar a vontade de saber do que se trata, né? No exercício 5, relê este outro trecho e observe os 2 pontos em destaque. Na Antártica, foi registrada a menor temperatura da Terra, 89 graus negativos. Qual é a função dos 2 pontos aqui? Vocês já aprenderam a função dos 2 pontos. Qual que é a função dele? É que os 2 pontos anunciam uma explicação. Ela vai explicar a quantidade de graus e que é negativo. Então, aqui é um fato que ela vai pegar e vai anunciar, introduzir uma explicação de 89 graus negativos a um fato anterior citado, que é a menor temperatura. Se vocês lerem lá no texto, vocês vão ver que um pouquinho antes daí, ela fala que é a menor temperatura da Terra. Então, ela está fazendo está anunciando, introduzindo uma explicação. Ok? Então, qual é a função dos 2 pontos? Anunciar ou introduzir uma explicação de um fato anterior, que é o que ela fala sobre a menor temperatura da Terra. Antes ela fala isso. Agora aqui no exercício 6. Releia alguns trechos da fala da entrevista. Essa é uma história muito bonita, longa e de aventura. Olha que lindo! Até crianças podem ir lá. O sentido empregado com o uso do ponto de exclamação nessas frases é de... Então tá, gente. Qual que é a função do ponto de exclamação? De dúvida? De ironia, ser irônica? Ou de entusiasmo? Até crianças podem ir lá. Olha que lindo! Essa é uma história muito bonita, longa e de aventura. Então é de entusiasmo. Sempre... Aqui, ó, foi um xizinho. Sempre a exclamação vai exclamar alguma coisa. Entendeu? Vocês já estão bem craques em pontuação, que eu sei. Belezinha? Bom, primeiro vídeo foi. Daqui a pouco eu volto com o segundo. Beijo. Tchau, tchau.